Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. No ar, episódio 9 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio você ouve o relato do nosso ouvinte David Lima, que entrou em contato com a nossa produção e contou com riqueza de detalhes todas as fortes aparições e experiências que ele e a família passaram ao se mudar para uma casa velha em Goiás. Se você tem algo a contar, tem histórias de aparições, tem imagens, relatos ou qualquer tipo de experiência sobrenatural, entre em contato com a equipe do Assombração. Nosso Instagram e e-mail estão abertos para receber o seu relato a qualquer momento. Começa agora a sua 9ª experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Assim como o nosso ouvinte David Lima, que enviou a história que ele viveu e sentiu na pele e que você vai conhecer em instantes, você também pode enviar a sua experiência sobrenatural pra gente. Por áudio no nosso Instagram de preferência ou pelo e-mail. O nosso Instagram é @assombracãopodcast e o nosso e-mail é podcastassombracão@gmail.com. Começa agora Relatos da Internet. A partir de agora, você começa a ouvir o conteúdo enviado no e-mail pelo nosso ouvinte David Lima. E ele começa assim. Olá, Levi. Me chamo David de Lima Silva, tenho 23 anos e moro em uma cidade pequena chamada Santa Helena de Goiás. O que eu vou contar a partir de agora é apenas 1/3 das coisas sobrenaturais que eu já vivi com a minha família. Porém, esse caso foi um dos mais marcantes. Minha mãe, na época recém-separada do meu pai, pegou o dinheiro da nossa casa que foi vendida. E então ela investiu tudo em produtos de salão de beleza e em cursos de estética que ela fez em uma cidade vizinha aqui em Goiás. E foi assim por 6 meses, até que ela se formou e saímos da nossa casa. Minha mãe, meu irmão mais novo e eu, David. A gente precisava mudar para outra casa, mas dessa vez teria que ser uma casa de aluguel. Na época eu tinha 13 anos e meu irmão mais novo, Jonathan, tinha 8. Por causa dessa nova fase de cabeleireira da minha mãe, a gente ficava muito sozinho nessa nova casa, que aliás era uma casa bem sinistra. Sem muitas opções e sem dinheiro, estávamos limitados a um certo valor a ser pago de aluguel numa casa, e foi por isso que optamos por uma casa que ficava aqui no bairro Ouro Branco. É um bairro bem afastado e perigoso, mas era a nossa única opção. Era isso ou morar com a nossa avó, o que não era muito viável. Sendo assim, logo de cara eu e meu irmão curiosos fomos conhecer a casa toda e percebemos que a casa era muito estranha, feia e mal acabada. Ela não tinha muros, tinha um quintal bem grande com terra em volta e um pé de manga enorme que fazia uma sombra bem grande nos fundos da casa. Mas aí a gente começou a reparar nos fundos da casa e vimos do lado do pé de manga uma casinha feita de tijolos com um mini portão de grade. Era como se fosse um mini galinheiro ou algo do tipo dos antigos moradores. E dentro da casinha, para o nosso espanto, tinha uma cruz de ferro toda enferrujada, enfiada em um montinho de barro seco. E ao redor dela, panos enrolados e bem desgastados com o tempo. Era nítido que era uma coisa velha.
Aquilo pareceu estranho, mas não tínhamos outras opções. O valor do aluguel na época era de R$ 180. E uma mãe recém-separada para cuidar de 2 filhos menores de idade não tinha muito o que fazer. E sobre a cruz de ferro, minha mãe sempre dizia: não vamos mexer nisso aí não, que deve ser coisa ruim. E foi exatamente o que a gente fez. Nunca tocamos naquela coisa, embora a gente olhasse todos os dias doido de curiosidade para mexer quando a gente passava pelo quintal. Por dentro da nossa casa não tinha pintura, era apenas rebocada e as paredes se desfaziam facilmente se alguém passasse as unhas ou os dedos. Era horrível. Parecia que estava abandonada há muito tempo e tinha uma vizinha que sempre ficava olhando as nossas movimentações por ali e nunca dizia nada. Nas primeiras noites foi tudo bem, porém todos os meus amigos que me visitaram na casa logo pediam para sair de lá porque eles tinham uma sensação ruim lá dentro e não se sentiam bem. Eu achava isso estranho, porém não só os meus amigos, mas os parentes e amigos da minha mãe que iam lá diziam a mesma coisa. As noites que até então eram tranquilas estavam prestes a mudar numa noite de domingo. Todo final de semana a gente ia na casa do nosso pai no sábado e voltava no domingo. E nesse dia chegamos umas 7 horas da noite de volta em casa, porque na segunda-feira a gente teria aula de manhã e não queríamos ir da casa do meu pai até a escola, porque era um caminho um pouco mais longe. Então eu e meu irmão voltamos. Quando eu e ele já estávamos prontos para deitar, colocamos nossas bolsas onde ficavam as nossas roupas no canto da parede do quarto do lado da porta. Uma coisa importante que eu tenho para dizer é que nossas bolsas tinham os detalhes nelas de desenhos impressos com plástico, o que deixava ela bem barulhenta. Então, finalmente, a gente conseguiu dormir. Por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordei com um som estranho no quarto, como se alguém estivesse amassando nossas bolsas ou pisando nelas. Eu sempre dormi com a cabeça coberta pelo cobertor e nesse dia não foi diferente. Eu estava ali, suando, sem ar praticamente. Não sei dizer se por medo ou pelo calor que estava fazendo naquela noite. Mas nada me faria descobrir a cabeça para ver o que era, pois seja lá o que for que estivesse ali, estava pisando lentamente nas nossas bolsas. Foi então que eu tive a infeliz ideia de abrir uma brecha no cobertor para poder ver o que era aquilo lá. Parece mentira, porque todo esse assunto sobrenatural antes para mim era bobeira. Com 13 anos de idade eu não dava bola nenhuma para essas coisas. Mas bem ali, diante da pequena brecha que eu usei para ver a escuridão do quarto, havia algo mais escuro até mesmo que a própria escuridão. E quando os meus olhos se acostumaram com o escuro, eu vi a figura do que parecia ser um homem com pernas de bode e um rosto extremamente demoníaco. E eu quase não via nada. Apenas a silhueta, que era assustadora, e aquilo parecia que nem olhos tinha. Eu não tive coragem nenhuma de gritar à minha mãe. E não tenho vergonha de dizer que eu chorei baixinho, orando a Deus para aquilo ir embora. E eu juro que não saía voz nenhuma de mim. E eu nem conseguia me mexer. Eu tava com um medo enorme daquela coisa pular em cima de mim e me atacar. Então eu fiquei parado, ouvindo aquilo pisando nas nossas bolsas, até que eu caí no sono. No outro dia de manhã, eu disse tudo para minha mãe, e por incrível que pareça, ela acreditou em mim. E disse uma coisa que me arrepia até hoje. Ela disse: "Filho, quando vocês dormiram na casa do pai de vocês, eu fiquei sozinha aqui em casa e no sábado cheguei tarde depois de trabalhar muito. E logo senti uma coisa ruim nessa casa toda escura. Então entrei correndo aqui dentro. Logo depois tomei um banho, comi algo rápido e fui deitar. Depois de alguns minutos, ouvi pisadas fortes vindo da cozinha indo até meu quarto. Aí eu me encolhi na cama e embrulhei minha cabeça. Eu sabia que não era um ladrão, porque as pisadas começaram a passar por todos os cômodos. E eram muito fortes, até que as pisadas pararam. Porém, pararam bem de frente da porta do meu quarto. E a porta abriu. E deu pra sentir aquela coisa se aproximando na minha cama, e se sentou do meu lado. Como eu tava de costas pra porta e com a cabeça totalmente coberta, não deu pra ver o que tinha ali, mas a presença era terrível e me fez chorar de medo.
Foi então que eu lembrei que sua avó sempre manda repreender essas coisas em nome de Jesus. Tomei coragem e gritei bem alto: o sangue de Jesus tem poder, e eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E logo, aos poucos, aquela coisa começou a sair de perto de mim. Porém, eu não conseguia dormir. Eu tentei te ligar, meu filho, mas o telefone estava desligado. Eu senti medo a ponto de querer vocês aqui comigo. Mas enfrentei essa coisa, só eu e Deus. Após minha mãe dizer isso, eu fiquei em choque. Mas essas foram apenas as primeiras semanas naquela casa horrível. Em uma noite comum, como todas as outras, fui me deitar um pouco mais cedo junto ao Jonathan, meu irmão. Minha mãe havia arrumado um namorado após a separação com meu pai. E com alguns meses, ele, o Cláudio, foi morar com a gente, e mora até hoje. Nessa noite, o meu padrasto também foi dormir com a gente, junto com a minha mãe, e de certa forma me senti mais seguro naquela noite, pois não tínhamos sossego nas madrugadas e a presença masculina adulta dele ajudava muito. Era um som de passos, som de pessoas se arrastando no chão. Ouvíamos rosnados atrás da casa e uma certa noite ouvimos pisadas lá fora, atrás do pé de manga da casa, seguido de rosnados e grunhidos. Nossa cachorrinha se chamava Madonna. E ela dormia debaixo do tanque de lavar roupas do lado de fora da casa, e dava para ouvi-la chorar muito algumas noites. E rapidamente colocamos ela para dentro, para dormir com a gente. Enfim, nessa noite, como eu estava dizendo, meu padrasto Cláudio dormiu em casa, e era umas 10 horas da noite quando eu peguei no sono e capotei. Quando de repente, por volta de umas 2 horas da manhã, acordei com sons de pisadas fortes vindas da cozinha e algo se aproximou do meu quarto. E mesmo com a luz ligada, sim, eu dormia com a luz ligada porque eu tinha muito medo, eu vi se aproximar na porta do quarto um ser negro. Parecia um homem todo de preto, porém não tinha rosto e tinha uma vibração estranha ao redor dele, me lembrando energia, porém minha visão embaçava quando eu olhava para ele. Daí o pior aconteceu. E eu me arrepio só de lembrar disso. Aquela coisa falou comigo e perguntou: agora você vê a minha aparência. Nada. Após dizer essas palavras, ele desapareceu em uma espécie de fumaça. E eu estava ali, paralisado, chorando, e não consegui chamar minha mãe com medo daquela coisa aparecer de novo e eu ser atacado. Então comecei a orar e clamar por Deus, e eu consegui dormir novamente. De manhã, eu contei novamente para minha mãe, que ficou muito assustada e me disse: olha, meu filho, temos que mudar daqui logo. Vamos ficar com sua avó por um tempo, porque essa noite eu e o Cláudio vimos isso na parede do quarto nos olhando conversar. Aquela coisa era horrível, com aparência negra e deformada, estava somente com a metade do corpo pendurado na parede com o pescoço inclinado nos olhando no escuro. Ao vermos isso, o Cláudio deu um soco, só que a mão dele atravessou e aquela coisa virou fumaça. Eu sou chorão até hoje, e eu chorei quando minha mãe falou. Então eu pude ver que, minutos antes, a criatura foi primeiro na minha mãe, depois passou para o meu quarto. Antes de qualquer coisa, preciso explicar um fato muito importante. Há muitos anos, meu tio, que era irmão da minha mãe, era casado com uma mulher chamada Nikele. Mulher da qual amávamos muito por ser doce e muito amorosa com a nossa família. Se passaram 3 anos de casados, ela desenvolveu um câncer no fígado e morreu no hospital alguns meses depois que ela descobriu a doença. Tudo isso em 2008.
Desde então, ficamos muito abalados com a morte precoce dela, que tinha apenas 28 anos de idade. Voltando ao ano de 2010, ano dos fatos que aconteceram todas essas experiências horríveis na casa velha, minha mãe resolveu chamar o Cláudio, o namorado dela, para morar com a gente. Sendo assim, agora ele se tornou oficialmente o homem da casa e nosso padrasto. Depois da terrível noite que quase morremos de medo e pavor quase ao mesmo tempo, nunca mais fomos os mesmos. As coisas não davam certo. Tudo parecia dar errado em nossas vidas. Em uma noite voltando do trabalho pela madrugada, meu padrasto Cláudio foi entrar dentro de casa quando viu sombras se movendo debaixo da porta da sala, que fez pensar ser minha mãe esperando ele chegar. Mas ele teve uma grande e terrível surpresa ao ver o que estava parado na porta da sala. Era Nikele, minha tia falecida, que apareceu para ele falando línguas estranhas que ele não entendeu. Apenas uma coisa ela disse que ele pôde entender, que foi: "Orem por mim." E então desapareceu caminhando até a cozinha. Mas meu padrasto viu ela apenas uma vez e por uma foto. Ele não tinha vínculos com ela porque ele entrou na família depois dela ter morrido. E quando ele nos disse isso pela manhã, ficamos em choque, muito amedrontados com isso, mas tudo só piorava. Em uma noite chuvosa, nossa cachorrinha, a Madonna, que estava prenha de alguns filhotinhos e, por estar sentindo muita dor, fomos lá, tiramos ela da chuva e embrulhamos ela em várias cobertas para aquecer e deixá-la mais protegida da chuva embaixo dos tanques de lavar do lado de fora. Logo, ouvimos os choros dela. Mas não demos importância, pois achamos que era apenas o medo da chuva, e meu padrasto não gostava de cachorro dentro de casa. Então a cachorrinha ficou do lado de fora. Quando amanheceu, eu não tinha nem onde segurar de tanta tristeza e pavor pelo que eu vi. A nossa cachorrinha, a Madonna, estava morta. E dentro daquela casinha velha que tinha uma cruz de ferro. Aquela maldita casinha que ela nunca entrou. Mas agora havia estado ali, morta, e seus filhotinhos haviam todos nascidos, porém todos mortos e alguns despedaçados, sem partes da cabeça, sem partes do corpo, e já eram enormes, bem grandes, aliás, para ser filhotes. Porém, Madonna não resistiu e morreu ali, junto aos pés da cruz de ferro, enferrujada. Meu padrasto cremou a cachorra e os filhotes, e minha mãe, chorando muito, disse: "Isso aí foi obra maligna. Ela estava boazinha e do nada isso. Vamos nos mudar amanhã. Eu não aguento mais essa casa sugando nossa paz e energia." Meu padrasto concordou e disse que poderíamos nos mudar para uma casinha que ele já estava de olho em outro bairro aqui da cidade. E todos nós estávamos prontos para nos mudar. Então, à tarde, eu e meu irmão tínhamos que ir para a aula. Meu padrasto e minha mãe, como de costume, foram para o trabalho, enquanto eu e meu irmão nos preparamos para irmos à escola. Não era apenas à noite que aconteciam coisas estranhas ali. De dia também. Um dia, a bolsa do meu irmão ir para a escola estava dentro do quarto da minha mãe. Ele foi lá buscar enquanto eu me arrumava no meu quarto. De repente, ele vem correndo, chorando, dizendo que ouviu rosnados debaixo da cama. E quando eu fui lá ver, senti uma presença demoníaca debaixo da cama da minha mãe. Corremos com nossas bolsas, trancamos a casa e fomos apavorados para a aula. Ao voltarmos da aula, estava tudo empacotado. Meus tios e primos foram em casa ajudar minha mãe a empacotar tudo para nos mudarmos naquela noite já, pois não queríamos ficar mais nem um segundo ali. Foi então que a vizinha, Dona Maria, veio até nós e nos disse: "Vocês são corajosos de terem morado aí tanto tempo." Ficamos sem entender o porquê, já que ela nem falava com a gente e do nada resolveu falar isso. Mas então ela continuou falando pra mim e pra minha mãe. "Aí morou a Cleide. Ela mexia com coisa ruim.
Fazia magia negra e o povo falava que ela era bruxa. Nunca aceitei nada dela. Sempre me oferecia essas mangas aí do pé da casa, mas nunca quis. Ela morava sozinha e nós achamos ela morta um dia. O cheiro de podre era insuportável. Quando entramos aí, ela estava morta. E o laudo da morte foi câncer. Cleide morreu sozinha e sem ninguém. Naquele momento tudo fez sentido. Tudo passou como um filme nas nossas cabeças e entendemos por que vimos tantas coisas. Após conversarmos com a Dona Maria sobre essas coisas, subimos no caminhão da mudança e nem olhamos para trás. Apenas seguimos, destino para uma nova fase de nossas vidas, longe daquele inferno que foi vivido por 9 meses. Mas se engana quem pensa que o sobrenatural deixou de nos seguir. Isso foi apenas o começo de muitas coisas que até os dias de hoje ainda nos perseguem. Esse foi o relato do nosso ouvinte David Lima, enviado através do nosso e-mail podcast assombracão@gmail.com. E assim como ele que enviou o relato, a história pra gente, você também pode enviar suas experiências paranormais através do nosso e-mail podcast assombracão@gmail.com ou do nosso Instagram @assombracãopodcast. Mas agora nós vamos ligar para o nosso ouvinte David e fazer algumas perguntas relacionadas a essa história e saber mais informações e também saber como é que está atualmente essas questões com ele. Alô David, esse é o Assombração e a partir de agora você está no ar. Opa, boa tarde. Tudo certo, David? Certinho, tudo nos conformes. Bom, vamos lá então. Dentro dessa sua história que você mandou pra gente aqui no nosso e-mail do Assombração, algumas perguntas ficaram no ar e eu gostaria de fazer essas perguntas pra você. Ok. Certo? Certo, show de bola. A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é, você acha que esse espírito que estava nessa casa, ele seguiu vocês depois que vocês saíram de lá? Olha, é complicado dizer, porque sim, depois que a gente saiu daquela casa, a gente teve muitas outras experiências. E justamente porque a casa na qual nós estamos hoje é justamente a casa que a gente mudou, né? Quando eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 23. Então, já tem um tempinho que a gente está nessa casa aqui. E ela é nova, construída, tipo assim, do zero, né? A não ser que o local seja amaldiçoado, não sei, mas é uma casa nova, não morreu ninguém, não tem nenhuma história aqui por perto que eu saiba de assombração, essas coisas. Mas eu não sei se seguiu, porém, algumas eventualidades se repetiram muitas e muitas vezes aqui nessa casa, muito semelhante dessa casa da história que eu descrevi. Então, provavelmente, o que dá pra gente pensar dentro dessa margem que você passa pra gente é que provavelmente isso tenha seguido você até então, né? Você e a sua família no contexto todo. Sim. Não posso afirmar com tamanha certeza, assim, né? Porque, aliás, eu sou meio leigo com essas coisas, mas acredito que o mundo espiritual ele é muito vasto e talvez, não sei, alguma entidade maligna, não sei, pode estar em vários lugares, sei lá, ao mesmo tempo, ou pode ser alguma outra entidade, um outro espírito que possa estar aqui, embora hoje não aconteça mais com tanta frequência igual acontecia antes. Hoje em dia tá bem sossegado, mas... Poxa, sim, que bom, né? Graças a Deus, assim, às vezes é só um pesadelo, alguma coisinha, mas real, igual a gente viu acordado, a gente olhava de relance e via alguma coisa, nunca mais. Sem dúvida nenhuma, a história é realmente muito assustadora. Eu me imagino vivendo aquilo que você viveu dentro desse meio, dentro dessa história que você contou, e realmente é muito
Sufocante, né, ter que passar por isso tudo. Isso é muito sufocante, cara. Foi uma experiência que me fez abrir os olhos, de certa forma foi ruim, mas me abriu os olhos para esse mundo sobrenatural, que antes, até então, eu era bem cético, mas que foi talvez necessário, né, para que eu acreditasse em alguma coisa. Agora, você ou a sua família toda, vocês chegaram a alguma conclusão sobre isso, sobre o que realmente poderia ter sido isso? Bom, quando a gente se mudou para lá, igual está descrito aí na história, a gente percebeu alguns elementos, né, estranhos na casa, além da aparência dela, que era uma aparência assustadora, uma casa sem pintura, o reboco caindo nos pedaços, e é um quintal enorme de terra ao redor da casa. O fundo tinha uma árvore enorme, né, uma mangueira enorme, pé de manga, e do lado uma casinha, né, de tijolos, que dentro dela tinha essa cruz de ferro com um formato um tanto quanto inusitado, não é um formato padrão de uma cruz. Isso que ficou muito estranho nessa história, porque é o que faz a gente pensar, uma casinha com uma cruz de ferro, poderia ter sido até mesmo um cemitério de alguma criança que foi enterrada pelo tamanho dessa casinha, de algum animal, enfim, não dá pra gente saber exatamente o que é, mas abre essa margem pra gente pensar o que poderia ser, né? Sim, porque de acordo com quando a gente viu lá essa casinha, tinha essa cruz de ferro toda enferrujada já, tudo mais, e tinha vários panos enrolados nela assim na vertical. Enrolado na cruz, os panos? Isso, era como se tivesse um pano enrolado nela e tudo mais. E quando a gente viu isso, meu padrasto, que já estava morando com a gente lá e tudo mais, porque minha mãe começou a namorar com ele recentemente, na época, chamou ele para viver com a gente. Então, ele acabou nos acompanhando, e quando ele chegou lá, ele falou, olha, não mexe nisso aqui, porque pode ser que era alguma coisa de alguém que morreu, que não sei o quê. E a gente só ficou supondo, mas como eu era novo, meu irmãozinho também, a gente nem deu muita bola pra essas coisas. Mas essa é a coisa mais, assim, que me deixa, assim, em dúvida até hoje. Eu não sei o que era. Embora os vizinhos dizem que aquilo lá servia de galinheiro, onde ela colocava algumas galinhas lá dentro e tudo mais. Com aquela cruz ali é um pouco meio duvidoso a gente dizer isso, né? Isso, agora aquela cruz ali é sinistro, cara. É uma coisa que me vem realmente cabeça, uma grande indicação de que tem alguma coisa enterrada aqui. Agora, você acha que isso que estava enterrado ali dentro dessa casinha tem alguma relação com o espírito que você viu dentro da sua casa depois? Pouco provável. Eu acho que tem mais relação com o que a antiga moradora fazia ali dentro também do que com o que estava enterrado ali. Ou talvez a mistura das duas coisas. Né? Dentro de uma coisa só, pode ser também. Dentro de uma coisa só, uma mistura de tudo. Até porque ela fazia esses rituais ali dentro da casa, então possivelmente pode ser algum sacrifício que ela fez e enterrou ali. A gente nunca sabe. Sim. Pode ser um filho dela que ela matou, que morreu, não sei, que ela enterrou ali, alguma coisa desse tipo, né? Cara, pode ser uma história bem sinistra, porque ela trabalhava como feitiçaria e não era boa coisa mesmo. Todos os vizinhos, magia negra mesmo, né? Pra gente. Isso, magia negra mesmo. Ela trabalhava com coisas ruins. Tanto que tinha alguns restícios ainda de trabalho. É uma coisa que eu não descrevi para não ficar tão extenso o relato, mas a gente, quando chegou na casa, a gente encontrou atrás do pé de manga muitos, como posso dizer, pratos ou bandeja, não sei. Tinha cigarro, garrafa de bebida, tinha... Eu lembro que tinha ossos, assim, já seco, como se fosse de galinha, essas coisas. Então, tipo assim... Bem clássico desses rituais, né? Bem clássico, e também era um ambiente pesado, entende? A gente sentia na pele que era um ambiente pesado e que, sim, o sobrenatural, ele é capaz de mudar até o clima, porque a casa, cara, até nos dias de calor, ela era uma casa fria. E todo mundo sentia, era terrível, era estranho. Agora, David, uma outra dúvida, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é sobre aquele demônio que você viu dentro do seu quarto, andando em cima das suas bolsas, fazendo aquele barulho todo e tudo mais. Teve um momento do seu e-mail que você conta pra gente que você praticamente conversou com esse demônio. Ele chegou até você e falou umas palavras pra você, enfim. Você consegue descrever pra mim agora como é que foi exatamente essa conversa que você teve com ele? Se é que realmente a gente pode chamar isso de um demônio, né? Nunca se sabe o que é exatamente. Isso. Então,
acho que esse é o auge dos acontecimentos da casa. Eu chamaria isso do clímax de tudo que aconteceu ali. Exatamente. E isso, porque, tipo, foram várias atividades paranormais, só que coisas bem pequenas, assustadoras, porém pequenas, porém essa é a mais chocante. Porque foi o seguinte, na verdade, o primeiro contato que a gente teve foi quando eu e meu irmão, nós estávamos voltando da casa do meu pai. Nessa época minha mãe já havia terminado com o nosso pai e tudo mais, aquela coisa de separação, então todo final de semana eu visitava a casa do meu pai juntamente com o meu irmão. E eu lembro que nesse final de semana, a gente chegou no final de semana, né? E a gente não queria dormir lá não queria passar, tipo assim, o final de semana todo lá e ter que ir da escola e da casa do meu pai para a escola, aliás, a gente queria voltar para casa, a gente estava já cansado. Então, quando a gente chegou em casa, a gente pegou nossas mochilas e jogou no canto da parede, porque as nossas mochilas, elas tinham umas estampas, assim, que a gente usava só para carregar a roupa mesmo, para levar para casa do meu pai. E tinha umas estampas de plástico, do Mickey, e a gente jogou elas lá no canto da parede. E eu me lembro muito bem que quando eu fui dormir, juntamente com meu irmão, eu acordei de madrugada e comecei a ouvir, como se aquelas bolsas estivessem sendo esmagadas, como se alguém estivesse pisando, amassando elas. Foi aí que eu olhei pro meu irmão, aliás, meu irmão não viu nada. Eu olhei pro meu irmão, ele tava dormindo. Foi questão assim de segundos. Eu comecei a ouvir nitidamente, como se tivesse realmente alguma coisa ali. Falei, cara, não é coisa da minha cabeça. Eu abri um pedacinho do edredom, porque nesse momento eu já tava com a cabeça totalmente embrulhada. Com muito medo, né, obviamente. Com muito medo. Cara, eu me lembro até hoje da sensação que é tipo assim, sensação de sufoco. Você tá suando, você tá sem condições de continuar respirando normal ali dentro daquele edredom. Não tem nada que você possa fazer também. Não tem nada que você pode fazer. E eu falei, cara, se for alguma coisa, e se pular em cima de mim? E se me atacar? E se quiser fazer alguma coisa comigo? E isso me deixou em pânico. Foi quando eu tomei coragem e abri um pouquinho do edredom para mim ter uma visão do que estava acontecendo no meu quarto. Com muito cuidado eu abri, e quando eu olhei pro mesmo rumo onde a gente deixou as bolsas, eu vi uma silhueta de uma coisa bem negra. O quarto é escuro, para você ter uma noção, e dava para ver nitidamente que tinha uma coisa ali mesmo no quarto escuro, porque aquilo parecia muito mais escuro do que o próprio escuro. Eu não sei se você consegue me entender. É um pouco confuso a gente tentar imaginar essa imagem dentro da nossa própria cabeça, né? Isso, com essa descrição é realmente muito confuso. Mas é isso. Ele se destacava, de certa forma, na escuridão. A coisa. Então, tipo assim, quando eu olhei, eu vi como se fosse patas de bode, eu não sei. Era muito semelhante, cara. Muito semelhante mesmo, de cavalo, bode, não sei. E eu via só uma parte, assim, uma silhueta, como se fosse chifres de bode também. Mas eu não via rosto, eu não via olho, eu só via a silhueta daquilo dentro do quarto. E quando eu vi aquilo, eu me lembro que eu comecei a rezar e comecei a orar ali, comecei a chorar bem baixinho, com muito medo mesmo. Pra você ter uma noção, o quarto da minha mãe era bem encostado e eu não tive coragem de gritar ela. Eu falei, cara, se eu gritar minha mãe, essa criatura pode pular em cima de mim ou atacar a gente. E... Quantos anos exatamente você tinha nessa época aí? 14 anos. Sim. E com 14 anos, tipo assim, eu já não tinha medo, igual eu tinha quando eu era criança, eu já tava de boa. Já tinha mais noção das coisas, né? E já tinha mais raciocínio, já pensava melhor nas coisas. E, cara, esse dia me marcou muito. E, continuando, aí a segunda vez foi quando essa coisa falou comigo. Mas aí já não tinha essa forma de bode que eu vi da primeira vez. Era uma coisa preta, uma coisa escura, mas sem esses chifres de bode, sem essa feição mais feia, assim. Sim, a aparência era humanoide, porém não tinha rosto, não tinha chifre, não tinha nada. Só uma pessoa mesmo, toda de preto, que emanava ao redor dela uma aura muito ruim. É engraçado, porque quando a gente vê pessoas relatando isso, igual eu já pesquisei muito sobre isso, depois aconteceu isso comigo, das pessoas verem uma aura, um sombrio ao redor da criatura, e realmente, de fato, tinha uma energia estática
si, uma coisa meio que estática, uma coisa assim que eu não consigo descrever muito bem, mas parecia que tinha uma energia rolando ao redor dela. Agora, David, além do medo, que é óbvio que você sentia nesse momento, tinha mais alguma coisa que passava dentro da sua cabeça? De, por exemplo, eu quero conversar com isso, eu quero entender o que isso tá querendo aqui, por que é comigo? Você se questionava, você sentia alguma coisa além de medo nesse momento? No momento, eu não me questionava muito, para te falar a verdade. Tudo que passava na minha cabeça era só uma pergunta, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Uhum. O que é essa criatura aí? Eu ficava pensando, falando, meu Deus, me ajuda. Eu só ficava pedindo ajuda, socorro para Deus no meu pensamento. E o engraçado é que eu estava acordado. Não foi uma experiência de paralisia do sono, porque eu estava de fato acordado. E quando aquilo ficou ali parado, eu fiquei imóvel. Quando você paralisa de medo, quando você de fato tá com medo, alguma coisa fica parado. E eu fiquei travado e olhando para aquela coisa. E ele eu ouvi um som muito estranho. Era um som muito estranho, como se fosse um rádio fora do ar, como se fosse uma televisão chiando. Era uma coisa assim. Você ouvia esse som na sua cabeça ou dentro do ambiente do quarto? Não, eu acredito que era na minha cabeça, porque meu irmão continuava dormindo normal. Eu ouvia e era um som muito alto, era ensurdecedor. E foi aí que aquele som abaixou, parou de vez. E eu já tava em lágrimas, assim. É uma queimação que vem no seu corpo. Eu comecei a tremer, eu senti meu corpo vibrar. Era uma coisa muito esquisita. E eu olhando para aquela coisa parada na porta do meu quarto. E ele falou comigo. Ele perguntou para mim assim: agora você vê a minha aparência? Aí ele falava depois: nada, nada, nada. Falou nada 3 vezes. Aí eu fiquei sem resposta, sem reação, não consegui responder. Mas depois que ele falou isso, ele calmamente saiu do quarto andando. Foi pro rumo da cozinha. Abriu a porta e saiu, foi isso? Não, tipo, a porta tava aberta. O meu quarto sempre ficava com a porta aberta. E ele tava escorado. Como se fosse uma pessoa mesmo, escorada. Que horror, na entrada, no portal do meu quarto. E ele ficou lá parado. E foi onde ele lançou essa pergunta, né? Falou assim: agora você vê a minha aparência? Aí foi então que ele disse: nada, nada, nada. Então, tipo assim, foi uma experiência terrível. Isso realmente é muito estranho, porque nada é por acaso. Eu simplesmente eu acredito nisso. Acho que nada que acontece na vida da gente, as experiências que a gente tem em geral, não só de paranormal, enfim, nada é por acaso. Então, para ele ter chegado em você e falado isso, deve ter, obviamente, um porquê. E esse nada, nada, nada deve explicar alguma coisa também. Você nunca chegou a parar para pensar no que seria isso tudo? Bom, recentemente, assim, ano passado, eu comprei o livro dos Warren, né? Que eles contam algumas das histórias deles e tudo mais. Eu achei interessante uma coisa que fala lá no livro, que quando para você perceber que é algo demoníaco, você vai ver que geralmente a entidade, ela dá 3 batidas, dá 3 sinais de alguma coisa. E eu falei para analisar, cara, ele falou nada 3 vezes. E tem relação. Algumas coisas lá em casa eram 3 batidas, 3 pisadas. Que mais? Geralmente era às 3 da manhã. Então, assim, era coisas que... Sempre o número 3 se repetindo, né, na história. Sempre, né? O número 3 se repetindo. E hoje, aos 23 anos, é que eu vim pesquisar melhor sobre essas coisas e tudo mais. É que eu vim relacionar as coisas. Eu falei, cara, com certeza era algo demoníaco. Dentro disso tudo que aconteceu com você, essa experiência passou, você até hoje tem algumas coisas desse tipo que ainda acontecem com você, mas dessa história em específica, dessa casa velha, enfim, tem alguma coisa dentro de toda essa história que você esqueceu de contar no seu e-mail que você enviou pra gente? Acredito que não. Acho que eu contei tudo que aconteceu nessa casa. O que eu esqueci de contar lá, falei pra você, foi os estilhos de feitiçaria. O pano em volta da cruz. Isso. Uma coisa também que foi muito triste na época, que vale, eu acho, ressaltar aqui, que eu não contei no e-mail, foi que a gente tinha uma cachorrinha, nós demos o nome pra ela de Madonna, e ela já era, tipo assim, uma cachorrinha que ficava ali ao redor da casa, sabe, quando não morava ninguém. Então a gente acabou adotando ela, porque ela sempre entrava ali dentro e ela acabou ficando com a gente. E eu lembro que
ela ficou prenha, né? Ela ia ter filhotinhos. Uhum. E tava indo tudo bem, porque ela tinha cruzado com um cachorrinho da minha avó e tudo mais. Então, a gente tava até alegre, porque a gente ia ter mais filhotinhos e tudo mais. E eu lembro que numa noite, ela simplesmente acordou, amanheceu morta. Eu fui lá cedo ver onde que ela tava, e eu encontrei ela morta justamente do lado da cruz de ferro, dentro da casinha, onde ela não ficava, nunca ficou. Essa casinha, ela tinha um portãozinho de ferro, eu lembro que você contou isso no seu e-mail. Aham. E ele era trancado? Fechado? Não, ele sempre ficava aberto. Ele não tinha... Ele não fechava. Então, assim, dava pra escorar ele. Mas qualquer coisinha podia simplesmente abri-lo. Então talvez ela tenha entrado até sozinha lá, ou não, né? Ou não, eu não sei. Tipo, foi uma coisa bem triste no dia, porque a gente acordou um dia normal, e a gente foi lá ver ela, onde é que ela tava, pra brincar com ela e tudo mais. E ela tava morta já. E os filhotinhos todos morreram dentro dela também. Então foi uma coisa bem chocante. Realmente. David, você já tentou fazer alguma coisa pra se livrar disso tudo que você passa até hoje? Cara, se eu fiz alguma coisa, acredito que tenha sido me apegar mais à minha fé, que atualmente é a fé cristã. Mas eu, de certa forma, fui induzido através dessas coisas ruins que me fizeram crer em alguma coisa. Porque antes, garoto, né, cara, moleque, de tudo, não tinha muita crença, queria mais saber só de brincar e de curtir e tudo mais. Então, hoje em dia, por incrível que pareça, e pode parecer irônico, mas o mal me fez crer no bem. Caramba, muito bom isso. Isso, porque, tipo, muito bom. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu vi Jesus, eu vi um anjo, eu vi isso e aquilo. Cara, e eu nunca vi nada das coisas boas. Só viu coisa ruim até agora. Né? Coisas ruins, exatamente. Mas, de certa forma, o mal me fez conhecer o bem. Então, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, foi necessário, foi bom ter passado por isso. Agora eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar essa nossa ligação. E é uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que eu entrevisto aqui no nosso podcast, que é sempre a última pergunta também. Na sua sincera opinião, você acredita que os espíritos são pessoas que já morreram, que já faleceram, enfim, voltam para passar algum recado, até mesmo para assustar, ou enfim... Ou esses espíritos, demônios, assombrações, são realmente demônios que vêm do inferno, coisas enviadas do Satanás, como dizem por aí que existe, enfim. O que você acredita? Que realmente são demônios ou são pessoas que já morreram pra vir passar algum recado ou assustar? Cara, na minha crença, acredito sim que são demônios, porque na fé cristã, as pessoas, né, pregam que eles que vão não tem como mais voltar, nem para dar recado, nem para nada. Então, a gente acredita que são demônios que tomam a forma daquela pessoa, inclusive voz e gestos e tudo mais que aquela pessoa viveu em vida, para tentar enganar, assustar e fazer com que a gente, né, tenha dúvidas e tudo mais. Então, acredito que sim, sejam demônios, entidades malignas que assombram as pessoas. E não espíritos de pessoas que já morreram. Tá certo, David. Obrigado. Muito obrigado pelo seu e-mail, por ter entrado em contato com o nosso podcast e ter contado toda essa sua história, que realmente é bem pesada, né? Que isso, cara. Eu que agradeço por você ter compartilhado, porque é uma história, assim, que a gente não compartilha com todo mundo, porque sabe que não é todo mundo que acredita. Mas depois que eu conheci o podcast de vocês, eu falei, cara, tem que falar para o pessoal contar lá, porque... É algo que tá dentro de mim e eu acho que nunca vai sair, já, nunca mais. Não, e que bom que você contou essa história pra gente, porque assim que chegou o seu e-mail, a gente leu, a gente teve uns trabalhos em cima do seu e-mail, obviamente, né, de produção, e a gente ficou realmente assustado com a sua história, porque não é nada muito comum, e com essa riqueza de detalhes toda que você trouxe e contou, enfim, realmente é bem pesada, né, essa história. Mas muito obrigado mesmo, então, por ter entrado em contato com a gente, por ser ouvinte do nosso podcast, do nosso Assombração, né? E beleza, cara, eu agradeço. Eu espero realmente que isso acabe e que isso nunca mais te assuste, te assombre, se bem que continua, né? Então, realmente não é nada que a gente possa fazer. Mas muito obrigado. Boa sorte aí na sua vida com essas possíveis próximas experiências paranormais. E se alguma coisa voltar a acontecer, já sabe, né?
Beleza. Não, e tem muita coisa pra contar pra vocês, então futuramente, quem sabe, eu tô contando mais casos aí horripilantes aconteceu comigo e minha família. Poxa, muito bom. Qualquer coisa, nosso e-mail, nossa rede social tá aberta para você poder entrar em contato de novo e mandar as suas experiências paranormais. Beleza, David? Brigadão, um abraço e até mais. E esse foi o nosso ouvinte de Goiás, David de Lima, que entrou em contato com o nosso e-mail podcastassombração@gmail.com e contou a sua experiência, a sua história paranormal, com riqueza de detalhes e, obviamente, a partir dessa ligação, com mais detalhes ainda. E você que está me ouvindo agora, o que você achou desse episódio? Vai lá no post deste episódio no nosso Instagram, @assombracãopodcast, e comenta a sua opinião, a sua sugestão, que é muito importante para esse e para os nossos próximos episódios. Ou se você está ouvindo a gente pelo YouTube, comenta aqui embaixo que a gente responde e interage sempre com as suas opiniões, as suas respostas e comentários nas nossas redes sociais. E se você tem alguma experiência sobrenatural e quer contar ela pra gente, ou ouvir ela sendo contada por mim, igual a história do David que eu acabei de contar nesse episódio, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @assombracãopodcast, ou no nosso e-mail, podcastassombracão@gmail.com. E no próximo episódio do Assombração, a despedida é um fator muitas vezes importante. E você já sabe, se é episódio de número par, tem entrevista no Assombração. Os relatos aqui contados neste episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 9 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.